Fala pessoal, meu nome é Rambucão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje com as minhas últimas leituras, as leituras que eu fiz no último mês. Tem drama, tem romance, tem fantasia, tem ficção histórica, tem quadrinho, tem bastante coisa, foram 8 livros, tem favorito, tá uma lista bem boa. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeo novo 2 vezes por semana. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, segue lá no Instagram, @meacabeideler, e claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser uma capa para o seu celular ou um fone de ouvido, usa o link do canal, ele tá na descrição do vídeo, eu derrubei um livro, é isso aí, eu recebo uma comissão e você não paga nada mais por isso. Gente, no mês de setembro eu li 8 livros, ainda é mês passado, porque hoje é um dos últimos dias de outubro, tá tudo dentro do esquema, tá tudo certo, me atrasei um pouquinho, mas cá está as 8 leituras do mês de setembro. Vamos lá. A primeira que eu tenho aqui é Lore Olympus, volume 3, continuamos aqui acompanhando a história de Deus Hades com a deusa Perséfone. Tudo começa lá no livro 1, com eles se conhecendo numa festa, a coisa vai evoluindo, temos alguns buracos no meio do caminho, a coisa vai evoluindo, eles vão se conhecendo melhor, vão desenvolvendo alguns laços ali, eles vão percebendo que eles têm alguns traços em comum, alguns pontos que não são tão comuns assim, mas que se completam. Eu gosto muito desse quadrinho. Eu adoro a arte. Eu sempre falo do quanto eu acho essa arte absolutamente fantástica, única, diferente, pontual, memorável. Eu realmente gosto demais da arte de Lore Olympus. É uma série que eu dei 5 estrelas para os 3 livros que eu li até agora. Eu normalmente tenho preguiça de ler séries de livros em geral, mas em quadrinhos é ainda maior. Eu gosto dos quadrinhos que começam e terminam ali, dentro do mesmo livro, a história se fecha nela mesma, dentro daquele volume único. Aqui não é assim, aqui são vários volumes, mas eu sinto que eu tô cada vez mais apegado pela história e mais apaixonado pelo casal a cada livro que se passa. E eu fico ansioso para ler cada vez mais sobre eles. Mais um 5 estrelas, mais um que eu amei, mais um queridíssimo meu. Mal posso esperar para a Suma lançar o 4º volume. O livro seguinte que eu peguei, eu comecei a ler ele há meses, eu retomei a leitura nesse mês de setembro, que é Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho. Esse romance jovem adulto se passa em Olinda, onde temos um reconto de Romeu e Julieta. Aqui temos Lara e Pedro, eles são de famílias rivais, mas eles são rivais na confeitaria. A família de Pedro tem a Açúcar, a de Lari tem a Sal. Obviamente a Açúcar faz doces, a Sal faz salgados. Só que existe uma briga secular praticamente entre as duas famílias. E vemos como durante gerações uma tentou derrubar a outra o tempo inteiro, sempre tentando fazer uma armadilha para outra cair, e isso acabou transformando aquele ambiente daquela rua em Olinda em uma guerra que é conhecida por toda a população, por toda a comunidade. Obviamente, a geração mais nova dessa família, que é justamente Lari e Pedro, acabam se envolvendo ali no meio de brigas, porque é sim aqui um livro onde existe gato e rato, o bom e velho enemies to lovers, como eu falei, no nosso português, gato e rato. Isso acontece aqui muito e durante o livro inteiro. Tudo isso com a trama muito maior, que é um grande supermercado tentando comprar as duas para manter a hegemonia dele ali e, obviamente, o relacionamento dos dois se desenvolvendo. Eu gostei demais, eu achei divertido, eu achei que era exatamente o que eu estava procurando quando eu peguei para ler. Um romance fofo, aquece o coração, daquele jeitinho que a gente sabe, bem sessão da tarde, bem gostosinho de ler, se passando no Brasil, no Nordeste, com receitas tradicionais nossas, coisa que eu amo. E por mais que Olinda seja a cidade do interior, ela é colada com Recife, então não é uma cidade tão pequena assim, mas tem aquele gostinho de cidade pequena, sabe? Eu gostei demais, eu dei 4 estrelas, eu me diverti o tempo inteiro, literatura nacional, tratando de cultura local, eu amei. O próximo que eu tenho aqui é outro quadrinho, que é Carolina, da Sirlene Barbosa e do João Pinheiro, contando a história da Carolina Maria de Jesus, seguindo aquilo que está no diário dela, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Eu li Quarto de Despejo no mês anterior, então eu peguei esse um pouco depois que eu terminei o Quarto de Despejo, e foi muito bom porque a história estava toda fresca na minha cabeça, e eu pude ver aqui desenhado uma coisa muito mais visual para mim.
Eu não sei se foi uma escolha artística dos autores, mas eu acho os quadrinhos, o desenho, bem poluído, tá? Eu não sei, eu realmente não sei, mas você percebe como em algumas imagens como essa aqui é até difícil de enxergar o que tem na imagem. Eu particularmente achei que era algo proposital. Eu acho que é um quadrinho que tem muito sucesso contando a história da Carolina Maria de Jesus, fazendo essa tradução entre o livro e o quadrinho, entre o diário e as imagens. Eu acho que ele acerta muito bem, é muito no ponto, é muito direto, podia se tornar muito longo, maior do que precisa, ou faltar informação. Eu acho que é bem pontual, bem redondinho, eles acertam super. Eu gostei demais, eu também dei 4 estrelas, eu acho que é uma bela tradução do que eu li no outro livro. Seguindo o mês tem um livro que eu ganhei do Thiago e do GF, que é Os Quatro Ventos, da Kristin Hannah. Em Os Quatro Ventos, nós acompanhamos Elsa. Elsa é de uma família muito rica do Texas, só que ela é uma filha que ficou doente muito nova, então ela teve alguns problemas durante a vida dela, e ela vive em uma bolha de cristal, digamos assim, onde não permitem que ela faça absolutamente nada, além de ficar em casa costurando e obedecendo basicamente os pais. Elsa, querendo a liberdade, acaba se envolvendo com o italiano, algo que não é visto muito bem naquela época. Rafe, ela acaba engravidando, a família dela acaba despejando ela na casa de Rafe, onde ela tem uma vida com filhos, com a família completa, uma vida que ela nunca teve na família de sangue dela. Com os Martinelli, ela encontra a família e ela encontra uma vida próspera, de uma família fazendeira, basicamente, que trabalha com plantações próprias. Porém, vem a Grande Seca. Uma Grande Seca que basicamente assola todo o meio oeste dos Estados Unidos, pegando ali Texas, Oklahoma, toda aquela parte central ali, por causa de práticas de plantações equivocadas que se tinham naquela época, que acabou fazendo a desertificação do solo. Por causa disso, grandes tempestades de areia acabavam ocorrendo, e por mais que algumas datas não sejam perfeitas na narrativa, é tudo bem fidedigno com a história. Então nesse quadro nós acompanhamos Elsa desde jovem, conhecendo Rafe, entrando na família Martinelli e lidando com a Grande Seca, tendo nas costas uma família para criar, para sustentar, para manter viva, pulsante. Esta mulher, ela sofre mais do que Juliette, ela sofre mais do que 500 Juliettes, gente. Essa mulher, ela come o pão que o diabo amassou. E tudo isso ao lado de um marido fraco e de uma filha ingrata, uma adolescente insuportável que não valoriza absolutamente nada que a mãe tem a proporcionar. Mas também tem o alento dos sogros que finalmente fizeram ela se sentir em casa e um filho pequeno que ama ela incondicionalmente. Eu gostei muito do livro, eu gosto muito de ficções históricas, eu já falei aqui. Eu inclusive tenho lido mais ficções históricas do que ficções científicas. Fantasia ainda é um gênero ali que eu leio muito mais, mas ficções históricas têm ganhado cada vez mais o meu coração enquanto leitor, tem me pegado cada vez mais, e aqui não é diferente. Eu gosto muito como as decisões dela enquanto pessoa, enquanto considerando toda a história dela, fazem sentido com a narrativa, fazem sentido com o personagem dela. Eu gosto como em diferentes lugares dos Estados Unidos a Grande Seca é percebida pelas pessoas e o impacto que tem não apenas no meio oeste, mas no país como um todo. Eu gosto muito da escrita, é uma escrita muito bonita, muito rica, que acrescenta em muito a história, faz a história ficar cada vez mais interessante. Você se pega lendo e lendo e lendo, e quando você percebe, já passou, sei lá, 100 páginas. Eu acabei dando 4 estrelas pro livro por 2 motivos. Primeiro, eu acho que ele não chega lá, mas ele beira o trauma porn, é algo que eu já critiquei várias vezes aqui, o terror físico, a dor pela dor, eu não gosto disso, eu acho que tem que ter algo a mais. Ele não chega lá, mas ele chega na fronteirinha ali. E em alguns momentos eu me peguei pensando, pô, será que não estamos indo longe demais, sem nenhum alento? Mas aí a autora vinha e dizia assim, não, calma, vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos entender o que está acontecendo, e fazia sentido. O outro ponto que eu não gostei foi o final. Eu acho o final extremamente apressado. O final parece que a autora simplesmente quis correr com o livro para entregar, não faz sentido com a personagem principal, as ações dela não casam com quem ela é durante toda a vida, é tudo muito rápido, tudo muito precipitado, enfim, não faz sentido. Corrido. Dito isso, baita livro, mais uma ficção histórica que me pega, dei 4 estrelas, eu gostei demais.
O próximo que eu tenho aqui é o terceiro livro que eu li do autor e é o que eu dei a pior nota, que é Upgrade, do Blake Crouch. Em Upgrade, Blake Crouch nos coloca em um mundo onde as pessoas conseguem mudar os seus DNAs e o DNA das outras coisas para atingir objetivos próprios, pessoais ou do mundo inteiro, como plantações que fossem mais fortes contra pragas, ou pragas que se matassem, ou pragas que não fossem mais um problema para as plantações, ou superinteligência, ou um escudo contra qualquer doença, esse tipo de upgrade. Mas por causa de uma série de coisas que ocorreu no passado, esses upgrades, essas melhorias, eles são proibidos nos dias de hoje. Grandes catástrofes ensinaram ao homem a não tentar brincar de Deus, proibindo esse tipo de ação. O nosso personagem principal, ele é meio que um policial que trabalha prendendo pessoas que fazem essas melhorias, esses upgrades na ilegalidade. Só que em uma das ações para prender pessoas, o personagem principal acaba caindo em emboscada e acaba recebendo um upgrade de forma compulsória. O resto do livro é história, é a gente acompanhando esses upgrades acontecendo, os impactos que tem sobre ele e o que ele consegue fazer no mundo e como o mundo vai receber ele com esses upgrades. Gente, eu dei 3 estrelas para esse livro, mas eu podia ter dado 2,5, tá? Eu dei 3, eu acho que um pouco pelo saudosismo, por gostar do autor, por ter dado 5 estrelas nos outros 2, eu acho que acabou me influenciando de alguma forma, mas podia ser 2,5 tranquilamente. É um livro muito maior do que precisa ser, e ele, como um todo, se eu fosse resumir, é Deus Ex Machina. Ah, eu posso mexer com o meu DNA para fazer melhorias? Então, caguei. Vou agora fazer tudo o que eu quiser porque não tem limites. Os limites da ficção científica foram completamente abandonados em nome da narrativa que o autor queria buscar. E isso não me prende enquanto leitor. Essa alucinação de grandeza não me pega. Ah, eu não consigo escrever esse personagem dessa forma, então toma aqui uma nova melhoria que você não sabia que você tinha. Ah, eu tô tendo esse problema aqui, toma essa coincidência interessante. Ah, eu não consigo fazer essa outra coisa, toma esse personagem que também tem uma melhoria que vai poder suprir isso. E tudo isso um livro que, pô, não é um livro grande, mas é um livro muito maior do que precisava ser. Eu me diverti, mas eu poderia ter me divertido muito mais se eu não ficasse preso nessas coisas o tempo inteiro, porque elas acontecem o tempo inteiro. Então eu acabei dando 3 estrelas. O próximo livro que eu tenho aqui é Melhor do que nos Filmes, da Lynn Painter. Desse livro nós acompanhamos Liz. Liz é aficionada por filmes de comédia romântica dos anos 90, dos anos 2000, que ela via com a mãe antes do falecimento desta. Liz acha que a forma como ela vai encontrar o grande amor da vida dela é aquela que ela vê nos filmes, honrando tudo que ela acredita, honrando a memória da mãe e honrando aquilo que ela sempre sonhou. Nesse contexto temos Michael Young. Michael Young é a paixonite do início da adolescência de Liz. Ele volta para a vizinhança e para conquistar ele, Liz, tentando parecer legal, ela acaba se juntando com o seu grande rival, Wesley. Wesley sempre pegou no pé de Liz, ele é o vizinho de porta dela, mas eles nunca se deram bem. Porém, eles vão se unir para que Liz consiga capturar o coração de Michael. E sabemos exatamente onde isso vai dar. Mais um gato e rato aqui. Eu particularmente gosto muito desse clichê. Ele sempre funciona comigo. Ele sempre me pega. Fora as referências dos filmes dos anos 90 e 2000 que eu assisti, eu cresci assistindo. Eu gosto bastante. Elas estão todas aqui. Eu gosto muito da dinâmica entre os dois. Eu ri em vários momentos. Às vezes a personagem principal é um pouco irritante, mas é muito mais pela visão que eu tenho hoje. Se eu estivesse lendo esse livro há, sei lá, 10 anos, eu com certeza favoritaria ele. Hoje eu dei 4 estrelas, não é um demérito, é simplesmente uma coisa de gosto pessoal, porque é um livro muito gostoso de ler, muito legal, eu me diverti enquanto lia ele o tempo inteiro. O próximo livro que eu tenho aqui é Enquanto Houver Limoeiros, da Zoulfa Katur. Em Enquanto Houver Limoeiros, acompanhamos Salama. Salama, ela mora na Síria, ela era uma estudante de farmácia que por causa da guerra civil síria acaba atuando como médica, porque ela é uma profissional de saúde, em formação que, na falta de profissionais de saúde qualificados, precisou entrar na frente para cuidar das pessoas que estavam com problemas ali, o que acontece o tempo inteiro em uma guerra civil. No meio disso tudo, Salama perdeu o pai e o irmão que eram da revolução, eles foram presos,
perdeu a mãe, que foi morta pelo exército, e hoje vive com a sua cunhada, que era casada com seu irmão, que está grávida. Quando a mãe dela morreu, ela também sofreu uma concussão grave, e hoje ela tem visões. Ela vê coisas que ela sabe que não estão ali. Uma dessas visões se chama Calf. Calf é meio que um demônio ali, uma sombra que está sempre lembrando ela do que ela fez, com culpa, trazendo culpa para ela. Culpa pela morte da mãe, pela prisão do irmão e do pai, culpa pela cunhada que está grávida naquele ambiente de guerra. É como se o subconsciente dela estivesse ganhando vida, mandando ela sair da Síria. Então o livro é uma grande briga entre ficar na Síria lutando pela minha história, lutando pelas minhas raízes, ou fugir, ir para a Europa e sobreviver. Então durante o livro nós acompanhamos essa briga interna dela o tempo inteiro entre honrar toda a herança dela ou cuidar da própria vida, sabe? E buscar algo melhor para ela, algo que ela merece. Tudo isso enquanto acompanhamos os horrores da guerra pelo olhar de uma pessoa que trabalha curando as pessoas, tentando manter as pessoas vivas. É um baita livro, eu tenho zero problemas com ele, zero pontos negativos, eu realmente gostei de cada ponto, eu dei 5 estrelas, eu favoritei, eu leria ele de novo e eu super indico, ele certamente estará na minha lista de melhores do ano. O último livro que eu li durante o mês foi Reino de Cinzas, o volume final da série Tronos de Vidro da Sarah J. Maas. Nesse livro nós acompanhamos o final da história de Celaena, que é a maior assassina do país dela, que estava presa na mina de sal. Ela é tirada da mina de sal para participar de uma competição para se tornar a assassina oficial do rei. Coisas vão acontecendo, e vão acontecendo, e vão acontecendo, e chegamos no último livro. O primeiro livro e o último livro parecem livros de séries diferentes, do tanto de coisa que acontece dentre esses 8 livros que vamos lendo, que culmina aqui em Reino de Cinzas. Certamente é o livro mais emocional para mim durante esse ano, e um livro que eu fiquei preso do início ao fim, sendo que ele tem 1000 páginas, praticamente 1000 páginas. Eu tenho um vlog específico para ele. Ele foi o livro de um mês, um calhamaço do mês de setembro. Eu vou, obviamente, deixar linkado aqui em cima. Mas assim, gente, 5 estrelas favoritei. Foi uma experiência com poucas vezes eu tive com fantasia ou com qualquer outro livro. 10 de 10 e 1000 de 1000. Eu amei muito. Vai lá, vai assistir. Eu detalho muito bem o que eu senti lendo ele. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Esses foram os livros que eu li em setembro. Um beijo grande. Diz aí o que vocês acharam dos livros do mês. Até a próxima. Tchau, tchau.